Shalom, meus irmãos! Vamos lá? De olho nas palavras. Isso mesmo, agora é uma nova playlist, ou uma lista de reprodução, que nós iremos estudar algumas palavras em hebraico. E o primeiro delas eu decidi, conforme a sugestão de um amigo, de um pastor amigo e conhecido, diretor de um instituto de teologia, lá no Amapá, pastor Osmar. Aqui está, pastor Osmar, nomes e títulos aplicados a Deus. E hoje nós estamos com a primeira parte. A primeira parte irá falar sobre o título aplicado para Deus, El. El. De onde vem as palavras El Elyon, El Shaddai, El Gibor, enfim, muitas outras palavras que irão aparecer no decorrer dos nossos estudos, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esse nome ele não foi usado somente nas Escrituras. Segundo algumas descobertas que foram feitas ainda na antiga cidade de Ugarit, ele fazia parte de um panteão de divindades que eram cultuados nas regiões de Canaã. Em particular em Ugarit, que ficava ali na região da Síria. Ele é apresentado como uma divindade que, junto com Asherah, deu origem às divindades que foram cultuadas na terra de Canaã. Entre elas estão divindades bem conhecidas, acredito dos senhores e senhoras, estudantes de teologia. Baal, mas também fala de Yam, a divindade dos mares, ou mesmo de Mot, a divindade da morte. Esse El, como era apresentado uma divindade ugarítica, ele era representado como um ancião de cabelos grisalhos, normalmente assentado em um monte sagrado. Segundo Samuel Skutz, em seu livro História de Israel no Antigo Testamento, publicado pela editora Vida, lá na página 57, ele nos informa que El era representado na forma zoomórfica, ou seja, na forma de um animal, como um touro cercado por uma manada de vacas. Isso mesmo. Porque acreditava-se que ele fosse o touro, ou a divindade originadora de todas as outras divindades. Se formos fazer um paralelo entre o conceito mitológico dos gregos, por exemplo, ele representa, por assim dizer, Zeus. Baal representa, ou melhor dizendo, vamos corrigir, o El representa Cronos, o Deus que gerou vida a todas as outras divindades. Zeus era representado por Baal, o Deus da chuva, dos trovões, e Mot, a divindade da morte, ele era representado dentro da mitologia grega como Hades, o deus do submundo, do mundo dos mortos, ok? Isso é só para poder você contextualizar. Então, o termo El era um termo comum utilizado para o conceito de divindade, a divindade maior, a divindade originadora de tudo, ou de todos os outros deuses, ok? Mas dentro do conceito judaico, o que representa a palavra El? Quando a gente para falar sobre os nomes e títulos aplicados a Deus, é interessante notar e perceber que os nomes ou títulos aplicados para Deus, em regra geral, eles são utilizados para se referir às ações de Deus nas obras das suas criações, como no universo, na terra, no mundo, na história dos homens, enfim. O Maimônides, que é um dos grandes pensadores da Idade Média judeu, em um dos seus livros chamado Guia dos Perplexos, ele escreve: todos os nomes de Deus se encontram nas Escrituras são derivados das suas ações. Isto é sabido, diz ele. Com exceção de um nome, qual o Yud, Rei, Vav, Rei, que nós o conhecemos como o tetragrama, mas que os judeus vão dizer que é um nome de Deus. Isso é denominado de Shem HaMeforash, ou seja, o nome explícito de Deus, cujo significado indica claramente a essência divina. Bendito seja, diz Maimônides. O rabino Marcos Ederi, comentando o termo Elohim, ele alude às palavras de Rabi Moshe Nachmanides, ou simplesmente Ramban. Discorrendo sobre o nome Elohim, ele afirma: este nome, ele estava se referindo ao nome Elohim, de Deus, ele deriva
é proveniente da palavra El, que significa em hebraico força. Ainda esse mesmo rabino, o Marcus Eder, ainda em seus comentários no capítulo 17 de Gênesis, ele elucida o termo El Shaddai. E ele diz que El Shaddai, eu sou aquele que tem todo o poder para todas as criaturas. Ele faz uma alusão a um comentário do Urash também, que viveu ainda na Idade Média e que foi considerado um dos maiores exegetas de todos os tempos dentro da vivência judaica. Então Urash explicando que diz que o nome El Shaddai significa aquele que tem todo o poder. Lembra? El, poder, para todas as suas criaturas. El Shaddai, ele continua, atributo, o seu significado é ser forte, El, poderoso, como diz o verso, como diz lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, que o rugido das poderosas águas é como a voz de Shaddai. Então, por que poderosa? Porque a palavra que vai aparecer lá é a palavra El, poderosa, forte. Isso é o que diz Ibn Ezra, um outro teólogo judeu também. Então, geralmente, esse atributo divino é traduzido, tá? Ele está falando do El Shaddai, por onipotente, conforme é representado, refletido nos comentários acima, diz ele. Apesar de que a etimologia do atributo não é claramente suficiente, diz ele. Esse é o entendimento dele. Mas ainda estudando ainda sobre o nome El, existe algo que nós conhecemos na teologia como os nomes teofóricos. O que é um nome teofórico? É algum nome que tem na sua partícula de formação um dos nomes ou atributos divinos. Por exemplo, aí eu coloquei bem aqui, El vai estar associado à palavra Beit ou Bait. Bait é casa. Beit é a palavra no estado construto que vai conectar a casa, Bait, com um outro termo, no caso El, que nós já vimos que El significa força no conceito primitivo, como no conceito das divindades refletidos na época dos cananitas. Era a divindade originadora de todas as outras divindades, a força de todas as forças. Então, Beit El significa a casa de El, ou simplesmente a casa de Deus. Ou também a palavra Uziel, significa a força de Deus. Ou Betzalel, significa a sombra de Deus. Ou Gamaliel, como nós já vimos esse nome, alguns de vocês já viram nas leituras do Novo Testamento. Gamaliel significa Deus é a minha recompensa. Ou Tsuriel, que significa Deus é a minha rocha. Ou aquela palavrinha que vocês já falaram muito sobre ela, Peniel, significa a face, o Deus da minha face. É importante ter na mente que quando se estuda hebraico é preciso ter o conceito de raiz ou shoresh. Raiz é um tronco básico de uma palavra, tá? Que deu origem a diversas palavras. Ela é, por assim dizer, o alicerce, o fundamento da estruturação de uma palavra. Então a palavra El surge muitos questionamentos de onde ela deriva, de onde ela descende. Então eu vou dizer de início para vocês que não há uma unanimidade quanto à sua origem. Porém, existem vários ou fortes indícios que a sua ancestralidade está associada a dois possíveis termos, Il ou Ul. No dicionário hebraico Even Shoshana, no volume 1, página 66, é claro que esse dicionário ele está em inglês, tem um outro dele também em hebraico. O termo El tem como raiz a palavra Ul, ou também Eyal, cujo sentido primário seria força. Conforme apresentado nos Salmos 73, verso 4, 88, verso 4. Mas, de acordo com Benjamin Davidson, no Léxico Analítico Hebraico e Caldaico, publicado pela editora Vida Nova, na página 144 a 145, ele enfatiza, ele vai trazer ênfase que a raiz da palavra El está associada a Ul ou Il, que traz a ideia de ser chefe, no sentido de ser poderoso, de ser forte, de possuir força, ou seja, poder. Em um outro dicionário de língua bíblica, no dicionário de línguas bíblicas, hebraico e grego de Lares,
Mitchell, reimpresso pela editora Vida Nova em 2002, na página 46 ele vai dizer que a palavra El, aplicada com o conceito de divindade, aparece cerca de 236 vezes nas escrituras judaicas. Assim, o termo El ou Ul carregam consigo as ideias de força e poder. Por isso, eu quero que vocês considerem comigo que não é à toa que quando Daniel foi referir-se sobre os poderes das nações, ou líderes de nações, nas suas visões, ele retratou como um carneiro que possuía chifre. De onde ele deduziu isso? Por que ele utilizou isso como símbolo de força e de poder? Então a gente parte do pressuposto que os povos semitas se valiam de termos da vida diária para expressarem suas ideias, suas crenças, seus valores. Então talvez seja natural pensar que o termo Ul e Il tivesse uma ideia ou uma imagem comum no imaginário coletivo dos povos semitas. Por exemplo, vou dar um exemplo de como isso funciona. Quando Israel saiu do Egito, naquele ato salvador, diz a Bíblia que o destruidor saltou, pulou por sobre a casa dos israelitas. A palavra saltou, pulou, é passar. E passar, em hebraico, é de onde vem a palavra Pessar, Páscoa. Então a palavra Pessar significa saltar, saltitar, pular por sobre. Mas aí você me pergunta de onde eles deduziram, construíram essa ideia. É muito simples. Os povos, os judeus, vamos falar dos hebreus agora, dos judeus, eles eram criadores de pequenos rebanhos. Então era natural, por exemplo, ele ver várias ovelhinhas saltitando no campo lá. Então é natural que quando Moisés fosse escrever, ele pudesse utilizar uma linguagem que as pessoas mais simples conheciam. Então ele estava dizendo que como aquela ovelha que saltitava de alegria no campo, Deus saltou por sobre a casa dos israelitas para que não lhes ferissem com as pragas da morte do primogênito. Então essa compreensão dos acontecimentos e fatos da vida diária marcariam as próprias escolhas de palavras e termos que facilmente fossem compreendidos pelas pessoas simples e também é plenamente verificável. Por exemplo, ainda em Daniel, capítulo 8, aparece a palavra Ail, para expressar força e poder. Mas Ail quer dizer o quê? Sabe o quê? Carneiro. Mas por que carneiro? Vamos parar para pensar? Nós estamos falando de um grupo de pessoas que lidavam com rebanhos de pequeno porte. Vocês já viram carneiro, o que eles fazem? Eu vou colocar aqui para vocês mais na frente. Os carneiros medem suas forças quando estão na época, por exemplo, de disputar desde muito cedo. Esses carneiros, eles têm chifres grandes, potentosos, magníficos, que medem a força um com o outro. Então eles projetam chifre com chifre, cabeça com cabeça, e aquele que vence normalmente é aquele que consegue dizer para o outro que ele é mais forte, que ele é mais poderoso, que ele tem mais poder, para então acasalar as fêmeas ou mesmo para ser o alfa do rebanho. Então é natural que quando Daniel fosse expressar nas suas visões a visão de poder, de força, no capítulo 8, a partir do verso 4, ele vai retratar um carneiro. E aí quando a gente faz um paralelo das palavras que são derivadas da palavra il, que é essa a raiz da palavra il, conforme está aqui, vem carneiro, ail, que significa carneiro, eial, em hebraico, significa força, vigor, poder, ou do verbo leayel, que significa fortificar, fortalecer, tonificar, ou mesmo da palavra ayal. Ayal significa servo, aquele veado adulto ou gamo, ou seja, aquele animal que também possui chifres. Ele aparece também como símbolo de ser poderoso, de ser nobre. Essa palavra ele também é aplicado para as árvores robustas como o carvalho, o pinheiro, o terebinto, que eram árvores vigorosas, ditas que eram poderosas, que eram fortes, que tinham força de vida, de vitalidade, tá? Então, observe que todos os novos termos têm como raiz a palavra il, cuja ideia é força,
poder, vitalidade. Então, por certo, os escritores da Bíblia viram diversas vezes as disputas entre esses carneiros que exibiam seus chifres portentosos como expressão de força, de poder, de vitalidade. Assim, o termo El, quando aplicado a Deus, expressa que nele estão todas as forças, todos os poderes necessários para que ele realize o que ele desejar. Logo, essa palavra foi aplicada no conceito de divindade verdadeira, pode e deveria ser traduzida a palavra ele como poderoso ou todo-poderoso. Na nossa linguagem, como Deus. Então, a ideia de ele traz consigo o conceito de poder, de poderoso, de forte. Ok? Essa palavra ele, ela normalmente é associada a muitas outras palavras. Entre elas está a palavra El Shaddai, que significa Deus que é suficiente. Ou El Elyon, o Deus elevado ou altíssimo. Ou El Olam, que pode ser traduzido Deus de sempre, o Deus eterno, Deus do universo ou mesmo do mundo, porque a palavra Olam possui todas essas conotações. Ou também aparece lá no livro de Gênesis, eu acho que é capítulo 36, quando logo após o pecado do bezerro, é dito El Rahum Vehanum, ou seja, um Deus misericordioso e gracioso. Mas também é dito a respeito de Deus de El Gemulot, ou seja, é o Deus das retribuições, das recompensas, não apenas das boas recompensas, mas das mais recompensas, ou seja, do fruto das boas ações ou das más ações, melhor dizendo. Porque El Gemulot pode também ser não apenas o Deus das retribuições, mas é o Deus que faz justiça, que retribui a cada um conforme as suas obras. Ou mesmo Deus El Mistater, melhor dizendo, o Deus que se oculta, que se esconde, ok? Ou quem sabe El Caná, que é o Deus que sente ciúme, que se enciuma, que a Bíblia em português vai traduzir por zelo. Mas também ele é apresentado, acho que no Salmo 94, como El Nekamot, o Deus das vinganças. O Deus que exerce o juízo, né? A retribuição, é nesse sentido. O entendimento que a raiz da palavra ele traz consigo é a ideia de força, de poder. Isso é corroborado pelas passagens de Gênesis 31, 29, quando Labão diz para Jacó, eu tenho poder, força em minhas mãos para te fazer o mal. Mas em Deuteronômio 17, versículo 10, diz que Deus, ali, El Norá, o Deus temível, a força temível, o poder que inspira temor, lá em Deuteronômio 17, verso 10. Além de se perceber que a formação da palavra foi extraída das observações e reflexões dos elementos de fatos e acontecimentos da vida diária que lhe permitiram expressar as suas ideias, conceitos e crenças. Então, para você, meu irmão, por traduzir ele seria a melhor tradução como poderoso, ou quem sabe, todo-poderoso. Este é o conceito de Deus. Se você deseja apoiar esse projeto, estão aqui os dados com os quais você pode abençoar esse projeto. Essa é apenas a primeira parte do títulos, nomes e títulos aplicados a Deus, ok? Como eu digo a todos os meus alunos,